Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Simone Capucci, psicóloga, e estou vindo aqui hoje conversar com vocês, gravar esse vídeo sobre assertividade. Gente, o que é assertividade? Vamos começar com o conceito e daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que esse tema é tão importante no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos e nas nossas formas de comunicação. Recorrendo ao Google, a gente percebe que assertividade é ser firme e direto, sem sentir ou causar constrangimento. É uma capacidade de se afirmar de maneira clara, objetiva e transparente, sem delongas. Quem não assume suas posições com autenticidade não é assertivo. É o tipo de pessoa que fica dando voltas e não se posiciona nitidamente. Pessoal, o que geralmente a gente encontra por aí com relação a comportamento humano e comunicação? A gente muitas vezes vê pessoas agindo de maneira que, dentro desse tema e da psicologia, a gente chama de comportamento passivo. O que é o comportamento passivo? É aquela pessoa que, diante dos eventos disfuncionais, diante de pessoas tóxicas, diante de coisas que estão sendo cansativas, que estão extrapolando limites ou que estão desrespeitando, enfim, diante de situações que estejam sendo desagradáveis de alguma forma, ela tem a tendência de engolindo. Ela engole aquilo a seco, ela disfarça, ela finge que não incomodou. E aí, o que acontece? Acontece de novo, e acontece de novo, e acontece de novo, até que chega uma hora que a pessoa, plá, explode. Porque ninguém tem sangue de barata, gente. Então, assim, por mais que a pessoa se encaixe num padrão de comportamento que a gente chama de passivo, ela chega, assim, na explosividade. Porque ela permitiu que um evento constrangedor ou desagradável se repetiu por tantas vezes que chegou uma hora que ela não aguentou mais e explodiu. Esse tema assertividade está muito ligado com a autossabotagem e com os medos. Porque não sendo assertivo, a gente mina relacionamentos, tanto afetivos quanto interpessoais, quanto de trabalho, a gente estraga projetos por conta de crises de explosividade que a gente tem. Ou por ter ficado muito tempo calado e chegou uma hora em que a pessoa não aguentou, ou então indo para o outro extremo de um comportamento não assertivo, por ser aquela pessoa agressiva, que ela já explode de primeira, que ela não leva desaforo para casa, que ela não espera nem acontecer a segunda vez. Escreveu, não leu, o pau comeu, bateu, levou, e ela já está o tempo todo dando com os pés em todo mundo. E tanto essa explosividade que acontece o tempo todo, quanto a explosividade da pessoa que se encaixa num padrão de comportamento passivo, que é aquela que demora, mas uma hora ela vem, acabam sendo comportamentos disfuncionais nas relações humanas. É o que torna o relacionamento humano, as relações humanas do dia a dia, tão complexas. Porque a pessoa tem dificuldade de encontrar o meio termo, que é o que a gente está falando aqui hoje, que é o comportamento assertivo, que é não usar força nem de mais e nem de menos, mas sim conseguir encontrar um caminho de resposta proporcional ao evento em que está acontecendo. Gente, olha só que interessante. Nesse assunto, além da autossabotagem, a gente reflete um pouquinho sobre os medos inconscientes que a gente carrega e que a gente leva para as nossas relações. Medos inconscientes, porque a gente está tão habituado a agir da maneira como a gente age, que a gente não percebe que existe um medo por trás disso, te fazendo ser exatamente da maneira como você é. O que eu estou querendo dizer com isso? Geralmente a pessoa que tem um comportamento agressivo, que ela já explode o tempo todo, qualquer coisinha, o tempo vira, fecha ao mesmo tempo, essas são pessoas que têm um ponto de vista um pouco distorcido do que acontece ao redor. É aquela pessoa que se sente agredida e que se sente ameaçada o tempo todo, por isso, sem perceber, ela vive na necessidade de reagir defensivamente a tudo que acontece. No comportamento agressivo, nós temos então muito comumente observado este medo de estar constantemente sendo atacado, que nada mais é do que o ponto de vista que a pessoa está dando para a relação ou para o evento em que está acontecendo.
ela está enxergando isso como um ataque e ela tem a tendência de enxergar mesmo tudo o que acontece ao redor dela como um ataque. E enxergando, percebendo tudo como um ataque, naturalmente ela já vai reagir na defesa. E aí ela acaba se tornando, com frequência, muito agressiva, por medo de estar sendo constantemente atacado. A pessoa que tem um padrão de comportamento passivo, ela demora para explodir porque ela vai aceitando coisas disfuncionais, ela vai aceitando os desconfortos calada, ela também traz embutido nela o medo da rejeição, a necessidade de ser aceito, o medo do julgamento dos outros. Ela não se posiciona por medo de ser mal interpretada, por medo de perder aquela pessoa ou de estragar aquela relação, por medo de acabar sendo julgada, por medo de não ser benquista. A necessidade de ser socialmente aceita faz com que ela vá permitindo que as pessoas com muita frequência tomem comportamentos abusivos, extrapolem limites, só que chega uma hora que ela acaba explodindo e aí também não é legal, né? Acaba de um jeito ou de outro, o resultado final ele não é o mais adequado. E aí, no meio termo disso, que entra a assertividade, que para a gente conseguir desenvolver é um treino de habilidade mesmo, tá? Aqui a gente tem que começar a se auto-observar, tem que começar a perceber em qual das duas pontas a gente se encontra, com que frequência a gente reage de maneira agressiva, com que frequência que a gente reage de maneira passiva, e começar a se questionar e entender primeiramente o porquê. Por que eu sou tão agressivo? Por que eu me sinto atacado o tempo todo? Por que eu tenho essa necessidade de reagir na defensiva o tempo inteiro? Ou então, se a pessoa se identifica mais com o outro extremo também. Começar a identificar e se questionar as causas de ser tão permissiva. Gente, eu sempre gosto de falar quando nós estamos abordando esse tema que as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite e que os limites das relações quem dá somos nós. Ninguém nos desrespeita se a gente não permitir. Mas, para a gente conseguir dar limite na relação, a gente tem que fazer isso antes de não estar mais suportando vivenciar aquele evento, aquela situação ou aquele costume, aquele hábito tão incomodativo que determinada pessoa com frequência tem com a gente. Antes de chegar no ponto de não conseguir mais manter um tom de voz adequado, de não conseguir mais escolher as palavras para não se tornar ofensivo, antes de chegar nesse ponto, já reagir. Chegar para a pessoa e falar: fulano, não estou gostando do que você está fazendo, esse tipo de comportamento não está sendo legal, ou não estou conseguindo atender as suas demandas da maneira como você gostaria, porque também tenho outros compromissos, ou enfim, fulano, dessa forma eu tenho me sentido um pouco incomodado, eu estou me sentindo um pouco invadido. Eu acho que não tem problema nenhum em chegar e falar isso para a pessoa antes de explodir, enquanto ainda consegue fazer com calma. E assim você vai ensinando as pessoas qual é o seu limite, você vai educadamente mostrando para as pessoas até onde ela pode ir com você. E se você é uma pessoa que tem uma tendência de já explodir de imediato, é o momento então de pegar e refletir, respirar, esperar a raiva passar, para daí sim chamar a pessoa e conseguir conversar educadamente. O comportamento assertivo é aquele em que a gente consegue se posicionar enquanto a gente está com a cabeça fresca e conseguindo manter a calma. Se é uma pessoa que se irrita com facilidade e explode por tudo, ela tem que dar aquele time de respirar, contar até 10, esperar um pouquinho, ou deixar para amanhã, ou deixar para a semana que vem, para um momento mais oportuno, mas não deixar passar. Chamar a pessoa e dizer para ela: fulano, aquilo que aconteceu, aquilo que você fez não foi legal e eu gostaria que não se repetisse. E a pessoa que demora um pouquinho mais para chegar nesse ponto, então, o contrário, agir mais rapidamente antes de chegar no ponto de sentir essa raiva toda. E aí, dessa forma, a gente vai conseguindo ter o jogo de cintura que a gente precisa para driblar aí as relações humanas que muitas vezes são tão complexas. Certo, pessoal? O vídeo de hoje ele foi um pouco mais curtinho. Esse tema, apesar de ser complexo, as reflexões e o conceito dele para explicar é curto,
Cabe aí a cada um de vocês agora, no tempo de vocês, ir se avaliando, ir se observando, mas resumidamente é isso. Primeiro identifica se você se encaixa mais num comportamento agressivo ou mais num comportamento passivo. De repente vão ter pessoas que vão se encaixar nos dois. Depende da situação, com meu marido, com alguém que eu tenho um pouco mais de liberdade, de intimidade, minha esposa, meu namorado, namorada, pai e mãe. Geralmente eu reajo de um jeito e com as pessoas que eu não tenho tanta liberdade eu reajo de outro, né? Também tem aquela pessoa que se enquadra num comportamento passivo-agressivo, ela não é agressiva o tempo todo, ela também não é passiva o tempo todo, mas é o caso sim de se observar, de se avaliar para perceber em qual dos dois polos você se encaixa e se você se encaixa nos dois, identificar com que tipo de pessoas, em que tipo de relações você tem a tendência a reagir ou de uma maneira agressiva ou de uma maneira passiva. Conhecendo isso, identificar os medos que estão por trás disso, né? Por que eu me sinto ameaçado com tanta frequência a ponto de achar que eu tenho que estar me defendendo o tempo todo? Ou então, por que eu estou tão preocupado com o que os outros vão pensar a ponto de permitir que as pessoas façam comigo, ou falem de mim, ou me tratem do jeito que bem entendem, ou me explorem, abusem, né, da minha paciência, da minha boa vontade? E não tem limites aí para se relacionar comigo? Que preço que eu estou pagando para ser aceito? Que preço que eu estou pagando para não ser julgado? Que medo é esse que eu estou tendo de ser julgado? Enfim, identifica os teus medos, identifica o teu tipo de comportamento, identifica os teus medos e na prática, saindo um pouco desse momento reflexivo, mas para falar um pouco mais da prática do dia a dia, evitem agir com a cabeça quente e com raiva. Evitem. Ou não deixe a raiva chegar e reaja antes, ou então espera a raiva passar e reaja depois. O importante é não deixar passar. O importante é se posicionar no momento em que você consegue fazer isso com calma. Mas dizer sim para a pessoa: fulano, estou me sentindo invadido. Fulano, essa situação está passando um pouquinho dos limites. Beltrano, não estou gostando do que você está fazendo. Ciclano, tal conduta me desagradou. Mas enfim, chegar e colocar para a pessoa o teu ponto de vista, educadamente, os motivos que te levaram a não se agradar daquilo, para no final pedir para a pessoa tomar um pouquinho mais de cuidado para que aquilo não se repita. Entendendo que nem todo mundo tem a maturidade para saber ouvir e compreender, mas que aí isso já é um conteúdo que é da pessoa e não seu. Às vezes a pessoa não tem maturidade para entender que determinados comportamentos estão causando desconforto para o outro e que ela precisa sim ter limite nas relações. Mas aí já é um conteúdo do outro, tá, gente? Aí já não é, a gente faz a nossa parte, né? Como eu já falei para vocês num outro vídeo, nós somos responsáveis pelo que a gente fala e não pelo que a pessoa entende. De repente, se ela tem dificuldade de compreender, aí já não é mais um problema nosso, né? Nesse tema eu gosto muito de falar de eufemismo também, que é a escolha das palavras, né? Ao invés de escolher uma palavra agressiva, substituir por uma palavra que suaviza um pouco mais, que dá um toque um pouco mais sereno para aquilo que está sendo dito, mas sem perder o contexto, né? Ao invés de pegar e falar: fulano, você foi uma pessoa extremamente estúpida comigo. Chegar e falar: olha, fulano, eu não gostei muito da forma como você falou comigo, né? Nós somos adultos, eu acho que a gente pode sentar e resolver qualquer diferença nossa educadamente, sem precisar se agredir. Então, quando você quiser conversar comigo com um pouco mais de calma sobre isso, eu estou aqui à disposição. Então, assim, o eufemismo ele também entra muito no comportamento assertivo por isso, né? A gente pode escolher palavras melhores e mais suaves e mais brandas, né? Como um exemplo corriqueiro, aquela velha história, né? Ao invés de dizer: você viu que o fulano morreu? Não, o fulano partiu desta para uma melhor. Às vezes a gente tem que escolher aí termos um pouco mais suaves, mas entender que às vezes a pessoa também ela não está preparada para ouvir, e que ela também tem o direito dela de não viver em função de nos agradar e de fazer tudo do jeito que a gente quer, como a gente quer, da maneira como a gente bem entende. Então, sempre cuidar com os pontos de vista, tá, gente?
Entender que algumas coisas a gente precisa tolerar, porque é o jeito do outro e ninguém muda ninguém, mas a gente também tem que se perceber, para perceber, identificar quando aquela situação está extrapolando o limite de tal forma que o conteúdo também está sendo pesado para a gente, que está sendo difícil de tolerar e que a gente precisa colocar um pouco de limite antes de explodir. Certo? Ou então que a gente não precisa explodir o tempo todo, porque um pouquinho de tolerância e flexibilidade nas relações também não faz mal para ninguém e ninguém vive em função de nos agradar, né? Gente, eu espero que esse conteúdo tenha ficado claro. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, comenta aqui no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal Simone Capucci Psicóloga. Dá o teu like nesse vídeo se você gostou. Compartilha, chama a galera, é um canal novo. Eu tô criando com muito carinho esses temas aí para vocês. Espero que todo mundo goste. Me sigam também no Instagram, Simone Grazi. Minha fanpage no Facebook, Simone Capucci Rodrigues Psicóloga, e dessa forma a gente vai interagindo, a gente vai se falando e vou tirando as dúvidas de vocês na medida do possível, ou então vamos aí trocando reflexões, conversando, e é isso aí, gente. Beijo, beijo, beijo da Simoninha para vocês, até o nosso próximo vídeo, tchau, tchau!